Cortei. Bom, sim, aí como eu tava falando pra vocês sobre alguns alimentos, né, que podem e os que não podem, né? Então, uma coisa que a gente deve ter muito cuidado, né, é com alguns fitoterápicos que atrapalham, digamos assim, como eu posso dizer, os medicamentos, né? Então eles devem ser evitados, né? Um deles é o São João ou o hipérico, né? Que é um ansiolítico, né? Que aí nesse caso, esse específico, né? A gente sabe que existe outros ansiolíticos, né? Que ele ajuda, alguns outros fitoterápicos que são ansiolíticos, né? Alcachofra, por exemplo, que ajuda na perda de peso, também é um ansiolítico, né? Mas tem que ter muito cuidado com esse erva de São João, né? Ou esse hipérico, né? Por quê? Porque ele inibe os medicamentos, né? Da transcriptase reversa e os inibidores de protease. Então, devem ser evitados. E também, né, os suplementos de óleo de alho, né? Então, o alho pode manter normal na alimentação, o alho normal do dia a dia, in natura não tem problema. Mas o suplemento, o óleo, né, de alho, ele inibe também os medicamentos, né? E aí pode o indinavir, eles são inibidos, o nelfinavir, retonavir, então saquinavir, inibidores de proteases, tudo podem ser inibidos pela suplementação do óleo de alho, tá? Então, eles competem pelos mesmos carreadores na hora da absorção do intestino. Então, devem ser evitados, tá? Bom, isso aqui eu já falei, então vou passar. Eu já falei. Dois medicamentos, esse estavudina e a zidovudina, esses dois medicamentos, né? Ele tem que ter muito cuidado com eles. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. A estavudina e a zidovudina, que ele pode levar o quê no paciente? Né? Algumas doenças ósseas, né? Osteopenia e osteoporose. Então, a gente tem que ficar muito ligado na recomendação de cálcio, que a gente usa, né? De 1000 miligramas, né? Para esse paciente, para tentar evitar isso no indivíduo adulto. No idoso, isso é bem mais, né? 1.400, 1.500. A recomendação, né? De cálcio para esse paciente. Que se ele não tiver uma boa ingestão, né? Por via oral, né? Talvez seja necessário suplementar, tá? Lembrando que esses medicamentos inibidores de protease, eles também levam a resistência à insulina, né? Então, levam a hiperglicemia. Então, tem que cuidar da glicemia também e do cálcio. E lembrando que os inibidores de protease, eles vão ocasionar o quê? Dislipidemia. Então, enfim. Então, basicamente, é isso que eu disse pra vocês. No passado, o que a gente tinha? A gente tinha um paciente com desnutrição. Agora, a gente tem um paciente com dislipidemia, com resistência à insulina. Praticamente um paciente com síndrome metabólica, né? Então, tem que ter esse cuidado. Bom, eu vou só aprofundar aqui a parte da síndrome consumptiva, né? Que é aí o que atualmente acontece. Então, o que é síndrome consumptiva? Eu já falei, né, no vídeo anterior, que é quando o paciente ele tem um percentual de perda de peso aumentada. Mas aí é de quantos por cento? Pra gente, né, saber que é uma síndrome consumptiva. Então, quem for fazer a prova de residência é muito cobrado essa síndrome consumptiva, né? Então, os valores para ser considerado um diagnóstico de síndrome consumptiva. Então, quando o paciente tem uma perda de peso de 10%, né, ou mais, né, nos últimos 6 meses, a gente pode dizer que esse paciente, ele tem, né, uma síndrome consumptiva. Então, o que é síndrome consumptiva? Uma perda de peso, né, quando o percentual de perda de peso está acima de 10%. Isso é um critério só, tá? Mas existem outros critérios também que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, aqui tá todos os critérios de síndrome consumptiva. Então, de todos esses critérios, se o paciente tiver pelo menos um, ele já tem o quê? Síndrome consumptiva. Paula, se o paciente tem síndrome consumptiva, a chance de ir a óbito é o quê? 70%. Então, por isso que a gente tem que estar de olho nessa síndrome consumptiva. Então, como eu falei para vocês, síndrome consumptiva é quando o paciente tem um percentual de perda de peso não intencional, ou seja, ele não queria, mas perdeu, de 10% em 12 meses,
tá? Eu até falei errado, falei 6 meses, mas é 12 meses. Percentual de perda de peso, né? Percentual de perda de peso não intencional de 7,5%, superior a 6 meses. Na prova de residência desse ano, ele substituiu isso aqui por 6, se eu não me engano, botaram 12 aqui, né? Então, é bem decorativo, tá? Então, outra coisa também é 5%, né, de perda da massa celular corporal. Basicamente, o percentual de músculo, né? Então, se ele perdeu 5%, né, de músculo, né, e tem o IMC, o quê? Na verdade, isso em 6 meses, tá? Então, se ele perder 5%, né, da massa muscular ou massa corporal, ou da massa celular corporal em 6 meses. E se o homem, né, tiver digamos assim, um percentual, né, eu posso dizer, de massa muscular inferior a 35% e o IMC inferior a 27%, ele também tem uma síndrome consumptiva. E nas mulheres, seria o percentual digamos assim, o percentual, né, isso você pode ver numa BIA, né, com o paciente. Então, por exemplo, lá que o paciente tem 23% de massa muscular. Então, deu 23% e a mulher tem que ter um IMC inferior a 27%. Então, nessa situação, a gente diz que ela tem síndrome consumptiva. Agora, se o paciente tem um IMC inferior a 20, automaticamente não precisa nem olhar o percentual de gordura, de perda de peso e nem o percentual de massa muscular. Ele já entra direto na síndrome consumptiva. Então, de maneira resumida, síndrome consumptiva é isso. É o percentual de perda de peso desse paciente, né? Ou quando o IMC também está muito baixo e quando também está muito baixa a massa muscular desse paciente. Então, ele já tem uma síndrome consumptiva. E a outra coisa, para a gente entrar propriamente dito na dieta, é a parte da lipodistrofia, né? Então, que a gente até já mencionou, tá? Desse paciente. Então, tem aqui, ó, a cocova de búfalo, né, do paciente. Então, por isso que eles abandonam o tratamento, né? Então, as nádegas, né, a gente vê aqui, né, a perda de gordura. Então, a gente vê que a lipólise, né, justamente o local onde, né, que deveria acontecer de maneira eficiente, a lipólise que está alterada, tá? Região central, abdominal. Então, ó, aqui a gente tem uma lipoatrofia, ou seja, onde é que vai atrofiar? Os lipídios vão atrofiar, né? Então, a gente já vê aqui na bola de Bichat, né? Então a gente, como eu falei pra vocês, nas extremidades a gente vê uma lipoatrofia, né? No braço, o que é que a gente vê? Uma lipoatrofia, né? Agora, se a gente for ver na região, né? Por exemplo, da mama, o que é que a gente vê? A gente vê uma hipertrofia. Então, ou seja, em alguns locais a gente tem hipertrofia e em alguns outros locais a gente tem lipoatrofia. Então, eu tenho atrofia em alguns lugares, por exemplo, na face, eu tenho a lipoatrofia. No braço, lipoatrofia, né, de membros superiores. Nas extremidades, né? Já na mama, que aí ele fica com a mama maior do que a outra, né, aumentada. Então, ele tem uma hipertrofia das mamas, hipertrofia, porque sempre, gente, vai ser lipídio. Então, é lipoatrofia ou uma hipertrofia de mamas, tá? Mas sempre vai ser o lipídio, que vai ter aí a lipólise que vai estar agindo de maneira errônea, tá? Então, aqui a gente tem uma lipoatrofia dos glúteos, né? Então, o bumbumzinho fica, como eu mostrei pra ali, nas nádegas, né? Bem flácida. E uma lipohipertrofia aonde? No abdômen e ginecomastia, né? Então, no peito, maior do que o outro. E tem também uma lipoatrofia dos membros inferiores. Então, geralmente, nos membros superiores e inferiores, nas extremidades, a gente tem o quê? Lipoatrofia. E na região central, a gente tem lipohipertrofia, tá? E aí, a lipohipertrofia, ou seja, a gente tem uma hipertrofia na região do dorso cervical, que a gente chama de giba ou corcova de búfalo, tá? E aí, gente, por isso que eles, né, eles abandonam, infelizmente, o tratamento. Bom, então,
passar aqui. E aí, gente, a dieta, basicamente, eu já vinha falando como é que a gente faz, né? Então, primeira coisa de tudo é a gente calcular o VET, né? A energia desse paciente. Então, como é que se calcula? Em qual fase esse paciente está? Assintomático, eu já falei, lembram? Quanto é que eu boto quando ele está na fase assintomática para calcular o VET? De 30 a 35 quilocalorias por quilo. Então, lembre-se de deixar o paciente sempre com o último, né? Começa pelo mínimo. Você faz um cardápio com o mínimo, depois entrega a ele as possibilidades do máximo. Ó, se der tudo certo, vem pra cá. Né? Então, certo é deixar esse paciente, quando ele tá na fase sem sintomas nenhum, tá sentindo nada, aquela fase assintomática. E aí, nessa fase, que é a fase 2, né, do estágio, a gente viu que é em 4 dos estágios, né, quando ele tá nessa fase assintomática, que é o estágio 2, aí você bota de 30 a 35. Então, pega 35, multiplica pelo peso. Ponto. Ah, Paula, mas ele tá na fase sintomática, que é aquele primeiro estágio que só dura um mês, que praticamente a gente não faz isso na prática, porque todo mundo pensa que tá com virose. Mas digamos se ele descobrir logo no início mesmo, né? Fez um Western Blot e descobriu. E aí, se tiver sinais e sintomas, que a gente já viu quais são os sinais e sintomas, diarreia, náuseas, vômitos, febre, né, meningite, tuberculose, tumor, isso é sintomático, né? Então, os sintomas podem ser a menos, digamos assim, né, menos intenso na primeira fase, na fase aguda, mas na fase, né, sintomática, que é a do terceiro estágio, né, e último para ir para AIDS. Então, quando o paciente tiver sintoma, qualquer sintoma, você vai usar de 35 a 40. Você começa pelo mínimo e deixa com o máximo. Pega 40 e multiplica pelo peso do paciente, tá? Agora, se o paciente tá com AIDS ou tá com CD4 abaixo de 200, aí você vai usar quanto? De 40 a 50. Então, pega 50 e multiplica pelo peso do paciente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, mas o paciente, Paulo, ele é obeso. Aí a gente usa de 20 a 25. Aí a gente faz uma dieta hipocalórica, né? De 20 a 25 quilocalorias por quilo, tá? Então, a gente viu que no semestre passado, que é uma dieta normocalórica, de 25 a 30, né? Você consegue manter o peso do paciente. Você multiplicando de 25 a 30 pelo peso, pegando 25, multiplicando pelo peso, ou 30 multiplicando pelo peso, a dieta ela é normocalórica, você mantém o peso do paciente. Agora, se ele é obeso, aí você usa de 20 a 25. Lembrando, se o paciente ele tem desnutrição grave, tá muito tempo sem se alimentar, lembra da síndrome de realimentação que a gente viu semestre passado, que o coração do paciente para, que a gente não pode dar muita energia, né? Então, mas ele tá desnutrido, minha gente, mas se ele tiver desnutrido grave, a gente, lembra que eu te falei, a gente olha o fósforo, o magnésio, o potássio, pronto. E aí esses 3 micronutrientes, eles têm que ir aumentando. Se esses 3 nutrientes estão se normalizando, né? Você vai pedir o exame bioquímico, tá normalizando, então você vai aumentando a quantidade de energia. A gente viu que para um desnutrido tem que ser acima de 30, né? Mas aí qual estágio que ele tá? Então você usa de 30 a 35, 35 a 40, de 40 a 50 se ele tiver com AIDS. Tá? Mas seu cuidado de começar com 20 quando é desnutrido grave e vai parar quando, digamos, se ele tiver com AIDS e é desnutrido grave. Então você começa por 20 e vai aumentando 20, 25, 30, 35, 40, 45, né? Até chegar aos 50, que é a recomendação para ele. Mas não colocar de uma vez, senão dá síndrome de realimentação, que a gente vive. O coração para, que é quando você coloca muita comida para o paciente, né? Apesar dele precisar de muita comida, mas ele não consegue metabolizar. Então você tem que colocar aos poucos, tá? Não pode colocar de uma vez, né? Então eu me lembro que tinha um paciente desnutrido que eu passei uma semana e eu não consegui. Eu deixei 30 ml. A gente sabe que o normal de sonda é começar por 90 ml. Eu iniciei por 30 e não consegui botar 90, né? Por 7 dias. Por quê? Porque o fósforo, o potássio, o magnésio dele só baixando. Não normalizava, não ficava subindo. Quando começou a subir, aí não tem risco, porque são micronutrientes que estão envolvidos na contração muscular. Então, ou seja, não tem o risco desse coração, né, parar de bater. Então, vou
aumentar o volume e comecei a aumentar o volume. E é uma das patologias, né, que tem grande chance de óbito em paciente, né, que é a síndrome de realimentação, principalmente em UTI. Então, por isso que é obrigatório monitorar fósforo, potássio, né, principalmente fósforo e potássio. Mais ainda o fósforo. Bom, então, basicamente, eu falei pra vocês, fase assintomática, 30 a 35 calorias por quilo, fase sintomática de 35 a 40, fase que eu digo a vocês, que é de AIDS ou quando o CDC, né, tá abaixo de 200, que a gente viu que é avançado, né, a doença tá avançada, de 40 a 50 quilocalorias por quilo. Minha gente, é muita energia, tá? Você multiplicando aqui, apesar que eles têm um peso baixinho, mas mesmo assim, dá um VET muito alto, mais de 3.000 calorias. Tá? Se ele tiver desnutrição grave, né? Então, já, sei lá, o IMC deu grau 3, iniciar com 20 calorias por quilo e vai aumentando aos poucos, né? E se ele for obeso, de 20 a 25 quilocalorias por quilo. Proteína, né? Essa aqui, gente, é a recomendação mais utilizada, que tá no Cooper e mais recente, né? De 2019. Tem a do Krause e do Chemin, tá? Eu não gosto muito dela. Ela tá bem em desuso, mas assim, vou falar só o que é que se faz, né, eles simplesmente, assim, é porque esse aqui tá, o que é que eles orientam, né, basicamente pra energia, né, então é como se, eu até tirei aqui do slide, tá tão em desuso que eu tirei, que é você, mas eu posso falar, que é você calcular por Harris Benedict, né, como eu falei na aula anterior de queimado, usar Harris, porque Harris Benedict bate para tudo. E aí depois você calcular Harris Benedict e você não precisar colocar fator injúria. Você calcula só Harris Benedict e você adicionar 10%. Tipo, sei lá, 10%, calculou, deu 1.000 calorias. 10% é 100. Então você daria 110 quilocalorias. 1.100. Peraí, deixa eu repetir de novo, porque é o cansaço, tá, minha gente? Você calculou por Harris Benedict e deu 1.000 calorias. Adicionar mais 10%, de 10% a 20%, então seria o quê? De 100 a 200 calorias, né? Desses 1.000 calorias. Então, o VET desse paciente seria 1.200 calorias. Basicamente isso. Então, é você adicionar 10% a 20% do VET. Não é muito bem aceito isso não, viu? Na literatura. Mas, como tem, vou falar, tá? Uma outra coisa aqui que é muito importante. Tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu pensei que eu tinha tirado, mas eu botei pra vocês, ó. Do Krause, ele aumenta, ó, de 10, né? E se tiver infecção, aqui, ó, de 10. Você calcula por Harris Benedict e aumenta 10%. Muito pouco, minha gente, digo logo. E de 20% a 50% a mais do gasto energético se tiver infecção oportunista, né? Enfim. Bom, aqui a gente já viu. E aqui é pelo Chemin, né? Mas o Chemin, minha gente, olha, não é muito bom. Ele é bom para a área de NND, para um indivíduo normal. Mas para o paciente doente, não é muito recomendado esse livro, não, tá? Então, na fase assintomática, ele botou de 25 a 30 quilocalorias, normocalórica. Mas isso não é aceito. Prova de residência, concurso, bosta nenhuma aceita, tá? Mas tá lá, eu botei, né? E o sintoma, na fase sintomática, né, de 35 a 40. Bom, em relação à proteína é a mesma coisa, minha gente. Quanto maior a evolução da dieta, ou quanto mais avançada a doença, mais proteína. Então, por exemplo, se eu estou numa fase assintomática, eu vou botar o máximo até 1,5. Sempre vai ser hiperproteica. Eita, meu cachorro hoje deu a molesta. Era Lion. Sim, aí voltando pra cá. Então, a proteína desse paciente, na fase assintomática, que a gente viu, que ele não tem nenhum tipo de sintoma, a dieta vai ser de 1,1 a 1,5 gramas por quilo. Então, sempre vai ser uma dieta hiperproteica. Por quê? Porque para melhorar a imunidade desse paciente, né? Então, a gente viu que CD4 dele está sendo destruído, então ele entra num processo de infecção, né? Então, porque a imunidade dele está baixa, então tem que colocar mais proteína. Então, a dieta vai ser sempre hiperproteica.
tá? Agora, na fase sintomática, você vai botar mais ainda proteína. Então, é de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. E se ele tiver com AIDS, né, ou com CD4 abaixo de 200, que é a doença bem avançada, você vai colocar de 2 a 2,5 gramas por quilo de peso. Então, você vai colocar mais ainda. E desnutrição grave? Geralmente, a recomendação, você vai ter que saber se ele tem desnutrição grave, mas qual fase que ele tá. Então, assim, basicamente, geralmente para desnutrido grave se utiliza 2 gramas por quilo de peso. Mas se ele é desnutrido e tá com AIDS, então você vai usar de 2 a 2,5 gramas por quilo de peso, tá? E sempre lembrar de ir aos poucos para não dar síndrome de realimentação. E lembrando, se ele for obeso, usar o peso ajustado para calcular a proteína, né? Porque você sabe, para calcular a proteína aqui, você vai fazer o quê? Pegar esse valor e multiplicar pelo peso. Só que aqui, do indivíduo que é obeso, você vai usar o peso ajustado aqui, né? E aí vai dar o valor em gramas. Depois, proteína, vocês sabem que multiplica por 4, que aí você tem um valor em calorias. Isso vocês viram em NND, tá? Para descobrir o quanto de proteína tem que dar para esse paciente. Tá, então, no obeso, né, sempre utilizar o peso ajustado. Ah, Paula, se ele for desnutrido, eu posso usar o peso atual? Não, aí você vai usar o peso ideal, tá? Você só usa o peso atual se ele for eutrófico. Isso aí, gente, acho que vocês viram aí, se eu não me engano, em avaliação nutricional, tá? Bom, já finalizando, carboidrato, né, então... A recomendação é de 45, né, a 65. Eu, particularmente, é uma opinião minha. Eu não usaria 65. Eu usaria conforme diabético, porque como ele tem uma hiperglicemia, eu usaria no máximo até 60, tá? Mas, como tá no Cupari assim, o Cupari mais recente, ele ainda deixa essa recomendação, essa margem aberta de 45 a 65, tá? Por cento de carboidrato. Fibra, de 25 a 30. Na verdade, minha gente, tanto carboidrato como lipídio e proteína é tudo normal, tá? Então, em relação ao lipídio, de 25 a 35, de 20 a 35%. Agora, lembrando daquelas gorduras boas que a gente trabalhou no primeiro semestre, né? De castanha, nozes de amendoim, azeite e abacate, né? Para compor, porque esse paciente tem dislipidemia. Lembre que os medicamentos inibidores de proteases vão gerar uma dislipidemia, por isso que eu vou ter que colocar esses alimentos. E o carboidrato, alimentos de baixo índice glicêmico, com chia, gordura boa e proteína, né? Para esse paciente, sempre dieta hiperproteica. Bom, em relação a micronutrientes, não existe, até eu acho que eu falei na aula de queimados, né? Não existe uma recomendação específica para paciente com HIV. O que existe é a DRI. Então, a DRI a gente só usa na nutrição clínica para uma única finalidade. A gente não usa para calcular VET, mas a gente usa para bater micronutrientes, tá? Então, quais são os micronutrientes que a gente vai bater? Praticamente os mesmos do queimado, né? Então, a gente vai ter que bater o micronutriente, digamos assim, o mais importante para a imunidade, que é quem? Zinco. Né? Então, as carnes, de fato, ela tem que estar lá, né? Frango, peixe, tudo isso contém muito zinco. Então, é o micronutriente que a gente diz assim, mais importante que a gente pode, né? Digamos assim, né? É o micronutriente mais importante que a gente tem que bater desse paciente com o vírus HIV. Além disso, selênio, né? Da castanha do Brasil, né? Não mais a castanha do Pará, também tem que botar selênio, que tá aí, né? Como eu falei, na castanha do Pará, mas nas nozes também, de uma maneira geral. Vitamina do complexo B, então, como eu posso dizer? Então, a vitamina do complexo B, ela tem tanto na origem animal como na origem vegetal. Então, você pega os vegetais verdes escuros e você bota carne, ovos e leite, você bate todo o complexo B, né, nesse paciente. O ácido ascórbico e também o tocoferol, né? Que o tocoferol, ácido ascórbico todo mundo já sabe, né? As frutas cítricas e tudo mais. E o tocoferol também que a gente tem que bater, que é a vitamina mais antioxidante, que é a vitamina E. Que aí a gente tem a vitamina E e selênio, né? Que são as mesmas fontes praticamente. Então, são os óleos vegetais que a gente tem, castanha, nozes, amendoim também entra. A gente tem o quê? Vitamina E, porque vitamina E tá mais na origem vegetal.
Então, obrigatoriamente a gente tem que bater essa recomendação. Eu coloquei aqui a tabela da DRI, que a gente usa, né? Então, basicamente, aqui tem quantidade de selênio, né? Aqui, ó, 70 microgramas, né? Aqui, deixa eu ver aqui. A tiamina, que é do complexo B. Zinco, que a gente tem que bater, né? Aqui, zinco. 15 miligramas, né? Então, basicamente isso. Então, o que é que a gente tem que bater nesse paciente? Zinco, 15 miligramas. Selênio, que a gente viu aqui, que é... selênio. 70 microgramas, né? E o complexo B. Gente, o complexo B, eu acho as recomendações ridículas, né? Tipo assim, 1,5, 1,7 micrograma. Ó, pra aí. 200 microgramas, 2 microgramas. Isso aí, gente. Olha, eu vou ser bem sincera. Pela alimentação, se você botar uma carne... você bate 3 vezes mais a recomendação. 4 vezes mais. Tem carne, você bate 20 vezes mais, né, a recomendação. Então, assim, não tem necessidade de suplementar vitamina hidrossolúvel nessa situação. A não ser se ele tem uma boa ingestão de bebida alcoólica. Aí vocês sabem que bebida alcoólica impede a absorção dessas vitaminas do complexo B. Mas as recomendações, elas são ridículas. Até mesmo para atleta mesmo, você vai suplementar vitamina B, complexo B, não tem necessidade. Porque é 1 micrograma, 1,5, olha para isso. 1,7. Minha gente, você bota uma carne pro paciente aí, você bota, sei lá, uma verdura, bate 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes. A carne, meu Deus, tem que chegar até 20 vezes mais. Então, não tem necessidade. Mas se ele faz uma ingestão de álcool, aí realmente você suplementa, né, ele. Mas não vejo necessidade de nenhuma suplementação desse paciente. Mas se aí zinco, ele não tem uma boa ingestão de carne, né, o tocoferol, a vitamina E, que é a vitamina mais antioxidante, se ele não realmente... Eu não vejo necessidade do complexo B e do ácido ascórbico, isso você facilmente consegue pelos alimentos. Mas o tocoferol e o zinco, que também é fácil pelos alimentos. Aí se ele não bater no cardápio, sei lá, você bota aquele alimento. Ah, mas eu não gosto de azeite. Ah, eu não gosto de castanha, de nozes, amendoim. Aí realmente suplementa. Mas você não pode deixar de bater essas vitaminas, né? Do que eu falei para o micronutriente. Selênio, zinco e a vitamina E, que é o tocoferol. Então, basicamente isso. Bom, gente, por fim, a gente finalizou. E aí, fiquem à vontade agora para tirar as dúvidas, né? Então, no horário da disciplina, vai lá e joga a dúvida, tá bom? Beijos.